Bora, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora nós vamos analisar o Mauro César, o Vampeta, o Pilhado, falando sobre o Flamengo, que está prestes a receber 250 milhões em premiações, claro. Isso se ganhar Copa do Brasil e ganhar Libertadores da América. Mas o importante é que o Mauro César deu uma aula falando a respeito das finanças do Flamengo, que o Flamengo está praticamente subindo cada vez mais de patamar. E se ganhar essas competições, o Flamengo vai ficar cada vez mais forte. E se isso acontecer, 2023, na temporada 2023, o Flamengo vai se reforçar ainda mais. Inclusive, o Marcos Braz já até falou que se o Flamengo ganhar Copa do Brasil e Libertadores, vai contratar um nome de peso para o Mundial de Clubes. Então nós vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes, nação, chega aqui, explode o dedo no like. Se você acredita que o Flamengo vai vencer o Clássico, tem um Clássico agora no Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa vencer contra o Fluminense, explode o dedo no like e vai aqui nos comentários rapidinho, deixe a sua opinião, é muito importante aqui pro nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos, informações e notícias do Mengão. Então bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Títulos importantes, você tem premiação de patrocinador. Ó, os números dele, Vamp, que eu tava falando, 12 contra o Flamengo. Últimos 18 jogos entre Corinthians e Flamengo. 12 vitórias do Flamengo, 4 empates e 2 vitórias do Corinthians. 32 gols marcados pelo Flamengo e 11 gols do Corinthians. É impressionante, né, Mauro? Que a gente até citou o seu Twitter quando você colocou o agregado Flamengo e São Paulo. Dos últimos 6 jogos... 18-3. 18 gols do Flamengo, 3 do São Paulo e 6 vitórias do Flamengo. Seguidas, é. Ano passado pra cá. E 6 vitórias seguidas. Temporadas 2021-2022. Contra o Corinthians, você também vê uma superioridade surreal. São 32 gols marcados do Flamengo contra 11 do Corinthians. Mostra que o Flamengo, ele, assim como o Palmeiras, tá bem acima, né, dos rivais hoje. Claro, o Corinthians pode vencer, mas é por isso que o Flamengo é favorito. O Flamengo tem um time melhor, né? Eu acho que isso é bem claro. Negar isso... E dinheiro também, né? O sol com a peneira, é. Aliás, voltaram a perguntar, tem alguns colegas perguntando de onde veio o dinheiro, né? É impressionante, né? Vai lá olhar o balanço do clube, né? Se informar um pouquinho. O dinheiro tá vindo aí, claro. Aliás, é bom até esse pessoal de onde veio o dinheiro torcer muito contra o Flamengo, porque se ganhar as duas competições, com premiação que vai ter, e com tudo que traz, em consequência, títulos importantes, você tem premiação de patrocinador, né? Além das premiações em si, você tem bônus de patrocinador, você tende a fazer contratos melhores. Isso pode significar que o Flamengo pode ficar mais forte ainda no ano que vem, porque o Flamengo tem uma política de contratações mais ousada. Então, tendo grana, né, certamente vai buscar mais jogadores. Então, pode ser que esse time B desse ano fique mais forte ainda. Não sei qual vai ser o plano dos caras lá, dos dirigentes, mas para quem fica perguntando de onde vem o dinheiro, é bom torcer bastante contra, porque se entrar mais dinheiro vai ficar mais esquisito aí, a não ser que eles continuem fazendo bobagem aí, com trocas de técnico, esse tipo de coisa. Quanto que dá de premiação, Mauro, se ganhar a Copa do Brasil e Libertadores? De cabeça eu não sei. 77 milhões da Copa do Brasil. Eu falei aqui na abertura, e é o mesmo valor que já foi garantido também para o Flamengo, né? Porque os dois chegaram para disputar essa fase aí, então, como eles começaram ao mesmo tempo, eles já garantiram, números redondos, 48 milhões. Tanto o Flamengo como o Corinthians. E aquele que conquistar o título vai ter o pacote, então, de cerca de 77 milhões. Então, se o Flamengo for campeão, ele coloca no caixa dele mais 77 milhões e a mesma coisa acontece com o Corinthians. Respondendo a tua pergunta. O Kaique me falou aqui que o campeão da Libertadores, de acordo com a ESPN, vai ganhar 82 milhões e 700 mil reais. No pacote, né? Sim. No pacote total. O da Copa do Brasil é quanto, Vander? 77 no pacote. 77 milhões. Dá Se o Flamengo ganha os dois, 159,7 milhões de reais. 160. 160 milhões de reais. É muito dinheiro. Se o Flamengo conseguir os 2 títulos, né, ele vai certamente superar o seu recorde de faturamento, que está na casa de 1 bilhão, né, faturamento anual. Né? E aí eu acho que esse ponto é importante. Né? Quando você ganha campeonatos importantes, fala que o Palmeiras também ganhou a Libertadores 2 vezes, agora vai caminhando aí rumo a mais um título brasileiro, você consegue também alavancar muitos negócios. Você entra no outro. E outro ponto importante jogador bom quer jogar em time que te oferece condições
de vencer, de ganhar um bom salário, ter boas condições de trabalho. E esses clubes oferecem isso tudo. Isso também pesa. Se você imaginar algum tempo, o Flamengo jamais conseguiria contratar esses jogadores que vêm da Europa, aí, Davi Luiz, Felipe Luiz, o Rafinha antes, o próprio Gerson que saiu e voltou. Não viriam de jeito nenhum. Hoje, aliás, o Davi Luiz fez uma grande partida na última quarta-feira, talvez seu melhor jogo, um dos melhores, certamente, desde que ele chegou ao clube. Então tem esse aspecto também. Eu imagino que se por acaso o Flamengo conquistar os títulos e a premiação e o faturamento derivado também de um eventual título, ele vai ter mais bala na agulha para contratar mais jogadores. E aí a discussão, né? Tem gente que fica discutindo, por que não sei o quê, porque tem gente que acha agora que está perdendo a graça, né? Está perdendo a graça. A graça era quando o Flamengo estava lá no buraco, o Vampeta falava que fingia que pagava, e dizia que jogava. Aí tinha graça. A mim, se eu não falo isso, aí tinha graça. Bandeira de Melo é candidato a deputado. Aí tinha graça, mas não consegue se eleger para nada, né? Porque, enfim, a gestão dele no futebol foi um negócio pavoroso. Mas o fato é que, assim, aí tinha graça, era legal. Era barato, né? Era ótimo, todo mundo tripudiava. Agora o clube se organiza. Ano passado ninguém falava do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro com o apoio dos seus benfeitores. Ninguém ficava questionando de onde vem o dinheiro. É uma coisa impressionante isso. Mas vamos continuar falando pelo jeito. Tiveram outras hegemonias, né? O São Paulo foi tricampeão brasileiro e não falavam. Sim, de onde vem o dinheiro, de onde vem não sei o quê, de onde vem isso. Então, é um trabalho bem feito, resultou em títulos. O Corinthians teve um período também muito importante no final dos anos 90, o Vampeta participou. Depois teve um outro período importante do Mundial da Libertadores, quando se reorganizou e aí absurdamente depois se endividou, né? E o mais incrível é o endividamento do Corinthians pelos balanços. Você vê que ele acontece num período de seca de títulos além do título paulista. Ele ganhou só paulista ou nada. O Palmeiras também passou uma dificuldade. O Palmeiras passou. Também, né? Se não é o Paulo Nobre. Sim, o Paulo Nobre que turbinou lá as coisas, colocou a casa em ordem, né? Até sempre acho bem importante dizer, o Paulo Nobre é diferente do que aconteceu no Atlético, né? O Paulo Nobre, ele colocou dinheiro no clube, oxigenou as finanças do Palmeiras. Claro que isso, todo mundo quer isso, né? Tem alguém que vai lá e coloca dinheiro a juros baixíssimos, o Palmeiras pagou depois, e ele deu uma profissionalizada no clube também, colocou gente qualificada para poder botar a casa em ordem. E aí ele deixa o clube já para o Gagliotti já numa outra situação. O dinheiro dele acelerou o processo, mas houve um processo. Houve um processo. Sim. Talvez nem fosse viável sem esse dinheiro, porque o dinheiro dele literalmente oxigenou as finanças do clube, ou seja, contas a pagar, dívidas de curto prazo, você põe aquela grana, resolve tudo, e com grana você negocia dívidas melhor, né? Você tendo dinheiro, olha, eu te devo 100, eu tenho 80 aqui, vamos fechar? Fecha na hora, eu te devo 200, eu tenho 160. Você fecha, o cara fala, vou pegar isso aqui, porque geralmente o que está devendo ali tem juros e tal, o cara abre mão de alguma coisa para poder pegar a grana. Infraestrutura. Então, Vander, só deixa eu chamar um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Fala. Não, o Mauro estava ressaltando a importância da administração Paulo Nobre no Palmeiras. Vocês deram detalhes aí, eu só estava encaixando. É chamada infraestrutura, né? Fez o asfalto, aquele negócio todo, e aí depois foram consertando a coisa ainda melhor. É isso, ele fez uma coisa muito importante. O Paulo Nobre foi muito importante. Já que ele está falando, né, professor? Ô Vamp e Vanderlei, um fim de semana de 2 clássicos, né? Regionais. A gente tem o Fla-Flu, que o Vanderlei já citou aqui, quando a gente estava falando do Flamengo e do Corinthians, aí da final da Copa do Brasil. E tem Palmeiras e Santos. Palmeiras joga em casa contra um Santos que está em crise, demitiu o Lisca com 8 jogos no comando do clube. Dá pra gente dizer que o Corinthians é bem favorito para se distanciar ainda mais na liderança do Brasileirão, né? O Corinthians, quer dizer, o Palmeiras. O Palmeiras. Sim, é favorito. Esse pode colocar o muito aí que você gosta. Né, é muito favorito contra o Santos, então. Puxa vida, o Palmeiras é líder do campeonato, joga em casa, vai jogar contra o Santos que tem problemas, né, dentro e fora do campo, problemas de todas as ordens que a diretoria tenta resolver. E o Palmeiras sabe que não pode brincar no Campeonato Brasileiro. Ele não pode... alarga... Tem duas certezas nessa rodada. Que o Juventude vai continuar firme como lanterna, firminho lá como lanterna, mesmo que ganhar nessa rodada, e o Palmeiras vai continuar firme na liderança até se perder. Mas não pode brincar em reduzir a vantagem que tem. Então é muito favorito o Palmeiras contra o Santos nesse clássico de São Paulo. É isso. Vamp, o que esperar desse jogo entre Palmeiras e Santos? Então, o Santos, né, tá passando uma situação muito difícil, né? Tentou aí o negócio do Luxemburgo, né? Não deu certo. Complicado, olhar bem para a tabela. O Palmeiras disputando o título, o Santos não ganha do Palmeiras lá dentro faz tempo. Né? Palmeiras favoritíssimo.
e o Santos começar a abrir o olho para não... A gente falar do São Paulo, ainda acho que o São Paulo tem mais força para reagir do que o Santos, dentro da competição. O Santos tem que ficar de olho, bastante de olho mesmo na tabela, para não poder estar, de repente, nas últimas rodadas disputando para não cair, né? É um jogo que o Palmeiras vencer, né? O Palmeiras é o time que está liderando o campeonato, é o time que tem que manter essa vantagem, ele tem uma boa vantagem, mas ele tem que... uma coisa é achar que o Palmeiras não vai perder essa vantagem, outra coisa é o jogador que está lá que tem que lutar para manter essa vantagem, para manter um conforto na liderança, para não deixar o campeonato aberto, não deixar ninguém encostar. E do outro lado, um Santos que, assim, ele vai para o 4º treinador no ano. Pelas algumas informações, a gestão financeira parece melhor na atual gestão, isso a gente só vai saber mais para frente, né? Mas o pessoal que cobre o Santos diz que até na parte financeira essa diretoria tem trabalhado bem, pegou o time numa situação muito difícil e tem melhorado, mas a gestão de futebol é terrível. Isso dá para ver a todo momento, né? O Andrés Rueda, desde que assumiu o Santos, ele já teve 3 técnicos no ano passado, agora vai para o 4º, e assim, são coisas desconectadas, o diretor de futebol já trocou um monte, então o Santos, a gestão do time de futebol do Santos é terrível. Vai com o interino, que é o Orlando Ribeiro. O Orlando Ribeiro já foi campeão de Copa São Paulo com o São Paulo, era do Sub-17, foi pro Sub-20 do São Paulo, depois passou pelo próprio Palmeiras rapidamente, depois que saiu do São Paulo, e é o técnico do Sub-20 do Santos. Mas é um time que está bem perdido, no que o Santos não tem uma lógica no seu futebol. É um time que realmente preocupa. Acho até que faz um campeonato um pouco melhor do que eu esperava. Esperava o Santos até um pouco abaixo ali, ele está no meião da tabela no Campeonato Brasileiro. É um jogo que o Palmeiras tem que vencer em casa, sim. E já que estamos falando de Palmeiras, só uma notícia, o Piquerez não foi liberado e não vai para a seleção do Uruguai. Então é um a menos que vai sair nessa data FIFA, né, nesses amistosos. O Piquerez está fora, não vai participar, então o Palmeiras não perde um jogador. E falando também sobre esse Fla-Flu, né? Porque é um Fla-Flu que vão ter 2 times aí, na minha opinião, meio, já que a gente tá falando de mosquetão, meio broxas. Né, Bruno? Eles vão meio... Eles estão indo meio broxinha pra esse Fla-Flu. Depois de um certo tempo. Ué, mas não é verdade. A gente tá voltando, ó. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, porque os 2 times chegam meio xoxos, né, Bruno, pra esse jogo. O Fluminense, puto, que foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil. E o Flamengo já sabendo que não briga tanto mais pelo título brasileiro, né? É um jogo que tem o clássico, né, que é sempre importante. O Fluminense vamos ver a reação do time depois de uma eliminação. O Fluminense estava com a disputa aberta ali contra o Corinthians, acabou perdendo. O Fluminense ainda tem que lutar pela sua vaga na Libertadores, pela sua vaga direta, é importante manter essa vaga direta. E o Flamengo, realmente, no Brasileiro, não parece já um time com a mesma vontade. O jogo com o Goiás, acho que foi um jogo que mostrou isso bem, né? Tava com o time mexido ali, mas vários titulares jogaram, até o Everton Ribeiro jogou. E não parecia um Flamengo, aquela pegada, não, nós temos que ganhar o jogo, que nós temos que tirar a diferença. Assim, era um Flamengo encarando como um jogo normal, como qualquer outro. Então, também acho que o Flamengo no Brasileiro, a tendência